Olha, eu tenho pensado a produção de arte, eu pinto telas, faço a técnica de acrílica sobre tela. Uhum. E eu tenho pensado isso como uma extensão do Ministério Pastoral, para fazer algo que chama de discipulado estético, ensinar as pessoas a ver. A fé não é só uma coisa para saber, é um jeito de ver. É preciso aprender a ver. E a gente está num mundo muito acelerado, e essa velocidade toda do nosso tempo não nos deixa ver os detalhes da vida. Quando você está com o carro acelerado, você não consegue ver detalhes. E essa fé que fala sempre assim de aceleração, acelera a sua vida e tal, isso causa muita pobreza. E pobreza estética também. E existe uma tarefa da igreja que é uma tarefa estética. Então existe uma dimensão da vida humana que é simbólico-estética. E existem tarefas divinas para o ser humano que só podem ser cumpridas com uma certa atenção estética. Então eu tenho pensado essas pinturas, essa arte, como uma forma de discipulado. A fé cristã é ter alguém para amar, entendeu? Não é só alguém para saber. E o mundo nosso, ele nos pega pelo desejo. Então a gente tem que atuar no nível dos desejos com as pessoas, certo? Então você tem um monte de proposições na cabeça sobre quem Jesus é, mas isso precisa descer para o coração. Então é preciso que a gente não sinta mais o sol como um pagão, que aquela coisa tocando a minha pele é um dado sobre o amor de Deus sobre nós. Que existe uma chuva de graça recaindo sobre nós o tempo todo, de forma ininterrupta. E que a gente precisa amar isso. Existe sensibilidade para isso. Deus nos vocacionou como seres que se comunicam, né? Parte da nossa missão relacional é comunicativa. Então o uso das palavras, usar bem as palavras, é uma tarefa missionária. Por isso que a poesia é tão importante. Os poetas, eles são imprescindíveis no cumprimento da tarefa da igreja. Não é coisa dos jovens, da galerinha da igreja. Acho que é a primeira vez que eu ouço na vida, hein? Você já ouviu isso? Os poetas, essa frase Pode falar essa frase de novo? É pro corte aí. Eu não me lembro exatamente. Os poetas são imprescindíveis para a missão da igreja. Isso, exato. Legal. É isso. Aí ele é poeta também. Sim. Isso te favorece. Somos. Pra você recortar esse trecho e botar lá na sua página, né? Verdade. Mas muito legal. Tem um livro inteiro só de poesia na Bíblia. Pensa assim, no nosso texto sagrado, na Bíblia Sagrada, nosso texto fundamental para a nossa religião, para entender, para ouvir a voz de Deus, tem linguagem poética. Também tem linguagem histórica, tem literatura apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, mas tem um livro só de poesia, tem livros poéticos. A gente tem poesia nos evangelhos, inclusive. Em Lucas, a gente tem lá 2 poesias, né? As canções de Maria, de Simeão. Que mais? Que tem lá? Tem pelo menos umas 3 poesias, assim, de Zacarias, né? O Magnificar, né? E os profetas, em sua maioria, são poetas. Eu não confio num profeta que não faz poesia, entendeu? Essa também é uma boa frase forte. Eu não confio num profeta que não faz poesia. Sim, todo aquele simbolismo, né? Muito lindo. Eu acho que assim, tem uma coisa assim, que a poesia contemporânea parece que é uma coisa assim, palavras sem sentido só pra ficar bonito. Aí o cara, poeta de início de carreira, ele fala, flores no asfalto, entendeu? Xícara, mesa, madeira, tênis, vermelho. É isso, galera. Vocês é que não são profundos o suficiente para entender. Então eu sei que tem essas brincadeiras modernas na poesia, várias escolas, mas a poesia por si só, o lirismo na linguagem, é quando a linguagem humana chega no seu ápice para comunicar coisas que são tão densas e tão importantes e tão bonitas que uma descrição fatídica, como se fosse uma bula de remédio, não dá conta. Por exemplo, como é que eu descrevo o amor? Se eu for descrever o amor que eu tenho para meus filhos e minha esposa de forma burocrática, tecnicista, a sinapse do meu cérebro, não é isso, cara. Você fala assim, esses meninos me arrebatam. Assim, eu lembro de um amigo que disse uma coisa assim, pastor,
tô amando uma garota, mas é uma coisa assim. Sabe quando um vaso de planta escorrega da janela do 15º andar? Aí eu já parei pra ouvir, né? Falando, como é que é? E aí o vaso cai devagar, e aí quando ele encosta no asfalto lá embaixo, e ele vai, aquela tensão da queda, e ele vai explodir. Mas antes de explodir, na hora que ele encosta, eu tô ali. Eu falei, rapaz, acho que você não tá bem, não. Mas sofre, hein? Caramba. E eu pensei, mas a poesia é a linguagem justamente para isso. E eu tenho coisas que não, assim, sem poesia não se teria fé cristã. Essa que é a real, porque que sentido faz, de forma racional, puramente racional, o batismo cristão? Nenhum. Aquilo é uma poesia que a gente faz com o corpo. Os cristãos são pessoas da pele molhada. Você joga uma certa quantidade de água na cabeça ou enfia a pessoa toda lá, não dependendo da tradição. Mas é importante que tem que ter água e não. Que horas que a coisa acontece? Porque é o rito de entrada na fé cristã. Então tem coisas para você sentir com a pele. A fé cristã não se entra sem o corpo. Tem que batizar. Entendeu? Tem que comer a ceia. Não basta só, eu lembrei que Cristo morreu. Não, você tem que ir lá e mastigar, sentir o sabor. É uma fé que se faz com o corpo inteiro. Não se abandona nenhuma parte do seu corpo quando se faz a fé. E é por isso que a arte é importante, porque a arte discipula suas sensações, suas emoções. Ela vai arando o terreno do seu imaginário para que as sementes do reino de Deus frutifiquem. Também estou fazendo poesia, porque é inevitável quando você fala disso. Tipo, nós somos diversos, mas somos um só. Se você escreve, lê, gente, isso é muito poético. É que no nosso caso as poesias são fatos. Então elas não são dados aleatórios e palavras soltas só para ficar bonito. A nossa realidade não se descreve bem a não ser com linguagens poéticas. Tem coisas na fé cristã que não vale a pena falar, só se entende cantando. Entende? Você precisa cantar para entender. Então tem parte de Cristo que você só vai entender relacionando com as pessoas, as perdoando, vivendo na experiência. E tem uma parte da experiência humana que é tão sublime que precisa ser lírica e poética para que ela possa ser vivida. Então os artistas, eles não são qualquer pessoa na estrutura da igreja, eles são imprescindíveis para que a liturgia seja boa, para que ela seja verdadeira, para que o evangelho seja comunicado. Houve uma época que os sermões, tipo do Padre Antônio Vieira, que entraram para o cano da literatura nacional, de tão robusto e bem construído que aquilo foi. E acho que não só por isso, tipo, quando você começa a fazer teologia de verdade, ela te leva a orar. Uma teologia boa, teologia que você pode orar, entendeu? E te leva a sonhar. Sonhar as dinâmicas. Sem imaginação, não é evangelização. Sem imaginação, não existe pregação do evangelho. Sem imaginação, não se tem nada na igreja de verdadeiro. E a arte, ela atua no campo da imaginação. Então ela discipula, ela prepara, ela vai fazendo sucos nessa terra seca, arando, aguando, para que você esteja pronto para amar Jesus como ele realmente é.